11. Rituais de Umbanda: casamento, batizado, funeral, iniciação, amaci e cuidados com a ori, coroa. As religiões afro-brasileiras têm seus próprios rituais para celebrações dos momentos especiais que marcam a integração social dos indivíduos junto ao grupo familiar. Basta pesquisar as tradições afro-ameríndias e compreender como elas são celebrativas nas etapas da vida, como a gestação, o nascimento, a infância, a adolescência, a sexualidade, o amor, o casamento, a função ocupacional, profissão, e tudo mais que tem a ver com o destino de uma pessoa que renasce junto ao clã tribal, família biológica e espiritual. Ciente do conhecimento da cultura ritualística dos povos africanos e indígenas, torna-se essencial a realização destas celebrações dentro dos terreiros, não sendo necessário que o médium de Umbanda e Candomblé procure celebrar suas ritualísticas em outras religiões, realizando batizados, primeiras comunhões, casamentos e ritos fúnebres na igreja, como se estivesse procurando ser aceito. Esse comportamento precisa acabar. As pessoas de outras religiões não nos procuram para a celebração de seus ritos em nossos terreiros. Por que devemos procurar a religião dos outros para nos considerarmos abençoados? 11.1 Casamento. O casamento é um dos rituais mais bonitos na vida de um casal homoafetivo ou hétero. A celebração na Umbanda e no Candomblé o torna ainda mais lindo. É preciso apenas alguns cuidados por parte do sacerdote celebrante, para que não esteja abençoando uma união passageira sem conexão ancestral entre as duas almas que pretendem se unir em matrimônio. É fundamental, primeiro, reconhecer se há amor verdadeiro entre o casal para, então, celebrar a união. Cabe à autoridade religiosa entender que essa cerimônia visa a abençoar o amor e a união de dois espíritos que têm um propósito em comum no plano terreno. Não se trata de celebrar um contrato entre duas pessoas, mas o afeto verdadeiro. Logo, o sacerdote ou a sacerdotisa não pode desperdiçar a energia fluídica, abençoando duas almas em desencontro. Em tempos atuais, é bastante comum que pessoas invertam a ordem natural dos fatos e primeiro se casem para depois se conhecerem. Não sabem diferenciar paixão, aventura, carência e amor. Precipitam o convívio entre dois espíritos que podem ter, inclusive, destinos opostos, o que pode acarretar que um assassine ou estrague por completo a vida do outro, já que insistem em uma união que não tem solidez sentimental, como muito bem nos explica a filósofa nigeriana Sobonfu Somé em seu clássico livro O Espírito da Intimidade, 2003. Leitura que deve ser obrigatória para todos e todas as sacerdotisas que desejam entender sobre a importância dos rituais para a filosofia africana. Ao se unirem, as duas almas terão um destino individual e outro em comum, que também estará interligado ao grupo espiritual, família, a qual pertencem. Logo, um casamento pode fortalecer um clã ou simplesmente destruir todo o núcleo familiar pela desestabilidade energética que a junção dos dois espíritos com destinos conflitantes pode causar. A celebração do amor traz proteção para a união do casal e para toda a família, principalmente aos filhos e filhas e à casa, a moradia, o lar. Um casal que realiza um ritual para celebrar seu amor está pedindo ao universo que os proteja e ancore a união. Essa bênção será fundamental no dia a dia do casal, sobretudo quando vierem as questões do cotidiano, quando o calor da paixão já arrefeceu e o desgaste é natural em qualquer convivência contínua. O casamento aproxima a família dos ancestrais, que irão, por meio do ritual, atuar como conselheiros dessas pessoas, fornecendo-lhes o adubo energético para o bom cumprimento do destino. O casamento pode ser celebrado pelo sacerdote ou pela sacerdotisa ou entidade e tem valor civil se o templo religioso for legalizado junto ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, RCPJ.
o que é importante para efeitos de comprovação de bens. É recomendável que o casal veja na pessoa do sacerdote, da sacerdotisa e dos padrinhos e madrinhas uma conselheira para os momentos de crise na relação. A celebração de novas datas de união, como se fossem novos casamentos, fortalecerá ainda mais a estrutura energética do casal, pois reafirmará a felicidade que aquela união traz aos nubentes que pedem novas bênçãos ao Lodumare e a Tupã. 11.2. Trabalho de grávida. A finalidade deste tipo de trabalho é agradecer a vida que renascerá no clã familiar e retirar um possível medo do espírito renascer. Um medo que pode estar relacionado ao sentimento que alguns espíritos têm de não conseguirem cumprir o destino neste novo renascimento, levando a mãe a precipitações do parto, aborto. Nesse trabalho, pede-se que o espírito se anuncie e diga por qual nome deseja ser chamado. O nome deve ter ligação com o destino traçado para a nova vida. Além de fortalecer os laços da família, transmite acolhimento, amor, alegria, segurança e bênçãos para o nascituro. Prepara o corpo físico, emocional e espiritual da mãe para o parto, criando um campo de proteção sustentado pelas deusas mães, que acompanharão a mulher até o fim do puerpério, se ela assim desejar, para auxiliá-la espiritualmente na função de mãe. Este trabalho deve ser feito a partir do 4º ou 5º mês da gestação. 11.3. Apresentação do nascituro ao terreiro. O objetivo aqui é anunciar ao recém-nascido que ele está renascido em um novo corpo, que iniciará uma nova etapa da trajetória espiritual e que dispõe de uma família ancestral que está recebendo-o com amor e que aceita sua existência, permanecendo disponível para ajudá-lo a cumprir o destino no Aie. É a primeira bênção ao espírito, assim que ele nasce, e a primeira oferta de amor em abundância que é transmitida a ele, pois a mãe e o pai expressam a gratidão por terem recebido aquele espírito como filho ou filha. 11.4. Batizado. No batizado, celebra-se a vida do nascituro. Sua finalidade é assentar o espírito no corpo, fechamento da moleira, maturação da glândula pineal, proteger o ori, coroa, da criança, definir o destino, ativar a conexão ancestral, instalar o DNA do amor e da célula da felicidade, e chamar o orixá do ori para tomar a frente da vida daquele espírito para ajudá-lo a cumprir seu destino. Existem gestações que ocorreram de forma indesejada, inclusive por meio de estupro, acarretando a geração de uma vida que já receberá em sua primeira estrutura energética, no momento da fecundação, a carga emocional da rejeição, da violência, da solidão e muitas vezes do sofrimento da mãe ou do pai em decorrência da gravidez. Nesses casos, o nascituro poderá vir ao mundo acumulando sentimentos de discórdia e de apatia, que, se não forem bem trabalhados terapeuticamente, podem se tornar base para a tristeza, angústia, medo e insegurança. O batizado e a apresentação da criança são fundamentais para romper uma possível carga negativa dessa ordem e instalar o sentimento de amor, aceitação e acolhimento no espírito. Essa proteção evita adoecimentos por enfraquecimento energético, olho grande, inveja, mal-olhado, quebranto, além de ter o poder de oferecer ajuda ancestral ao nascituro, a fim de que consiga cumprir seu propósito de vida em alinhamento com o grupo familiar que o recebe, para que, assim, possam juntos encontrar felicidade nesta nova vida. Pode ser celebrado pelo orixá, pelas entidades chefes ou pela autoridade ou ministra ou ministro religioso do templo. É recomendável a escolha de 2 madrinhas ou 2 padrinhos que podem ser do mesmo gênero. Os padrinhos e as madrinhas também podem ser entidades escolhidas pelos pais. Recomenda-se a presença de toda a família nesta cerimônia, para que o espírito fortaleça os laços de pertencimento e amor com um novo membro da família, que pode ser um ancestral desta mesma árvore genealógica familiar em condições de renascimento.
Todos os ritos e valores se aplicam de forma exatamente igual para crianças escolhidas pelo amor, através da adoção, assim como para adultos que entendam a necessidade do batismo. 11.5. Ritos fúnebres. O ritual fúnebre visa a agradecer o tempo de existência que aquele espírito teve na Terra. Independentemente de quantos anos, meses, dias ou horas que esse espírito tenha vivido, mesmo que morra logo após o parto. O agradecimento é importante em respeito às leis da vida e da morte, que não ocorram sem autorização de Olodumare. Celebrar o retorno para o Orum por meio de um ritual propiciará ao espírito reencontrar seu idilé, sua família espiritual, que ficará feliz em recebê-lo novamente, caso este espírito tenha sido um bom cumpridor do destino enquanto vivo. Caso não tenha tido um bom caráter, o reencontro pode ser dificultado, pois o fio condutor das relações energéticas está enfraquecido, em virtude da falha de conduta do integrante da família enquanto esteve no Aie. O ritual possibilitará o religamento, fazendo a reintegração desse membro ao útero ancestral. Esse ritual também tem o poder de ajudar o espírito morto a se desprender de possíveis sentimentos de ódio, raiva, revolta, vingança e perseguição ocasionados por mortes prematuras como acidentes, tragédias urbanas e periféricas, guerras do tráfico versus polícia, violências patriarcais, domésticas e feminicídios, pandemias, crimes de ódio racial, racismo e xenofobia e guerras entre países. Esses sentimentos são neutralizados durante o ritual, evitando que o espírito fique preso ou vagando pela atmosfera terrena ou junto do núcleo familiar ou sentimental, causando desequilíbrio na estrutura energética de ambientes ou pessoas, o que vai gerar, posteriormente, graves transtornos para todo o grupo familiar. Importante entender que cada ritualística varia de casa para casa e pode ser realizada de maneira mais simples, como é na Umbanda, ou mais elaborada, como é o caso do Axexê, no Candomblé. Ritual feito somente àqueles que têm mais de 21 anos de iniciação no Candomblé e que têm as obrigações devidamente arriadas no chão. Independentemente do nome e da maneira como o rito será feito, o importante é não deixar de fazer, pois o espírito do morto será agraciado com essa ação. 11.6. Iniciação. O objetivo deste ritual é acordar o Ori, a Ori, para a sua atual existência, chamar a cabeça ao cumprimento do destino, conectar-se com seu orixá e idilé, fortalecer o espírito, purificar, proteger o corpo espiritual do iniciado, reconectando-o ao grupo étnico ancestral do qual foi desviado desde o tráfico negreiro e indígena. Durante a iniciação, recolhe-se o iniciado ao útero ancestral. Um quarto fechado conhecido por diferentes nomes: camarinha, quarto de Oxalá, roncó, rondeme ou axé, cuja única finalidade é funcionar como útero mítico ancestral. Por se tratar de um quarto específico para recolhimento de feitura, é proibido o acesso dos que não passaram por essa iniciação. Assim, ocorrerá uma ruptura com o mundo físico, restabelecendo-se a conexão ancestral do iniciado por um período que pode variar, no Brasil, de 7 a 21 dias. Algumas casas de Umbanda fazem iniciação, outras não, e nenhuma deixa de ser Umbanda por isso. Cabe ao médium entender qual é a sua real necessidade, cuidar do Ori ou não. Essa decisão, no entanto, não lhe dá o direito de questionar uma casa de Umbanda por não realizar tais ritos. Cada templo segue as próprias filosofias e ritualísticas, que devem ser respeitadas por todos os frequentadores e médiuns. Todas as casas de candomblé fazem iniciação com ritualísticas distintas, correspondentes às diferenças básicas de cada nação. Uma diferença básica que deve ser observada é que os templos de Umbanda usam apenas o edé vegetal, sangue verde, e as casas de candomblé o edé animal, sangue vermelho.
A mistura desses elementos diferencia a tradição e faz com que os terreiros se distanciem, deixando de pertencer a uma ou outra religião. Segundo o dicionário Yorubá-Português de José Beniste, Bertrand Brasil, 2019, Ejé significa sangue. É primordial que os limites dos fundamentos sejam sempre respeitados. É um direito de cada sacerdote praticar em sua casa a tradição que lhe convém, por crer melhor. No entanto, precisa entender que Umbanda e Candomblé são religiões irmãs, mas que possuem tradições ritualísticas diferentes. O entendimento aqui não transita pelo debate sobre o que está certo ou errado, ou o que é mais forte ou mais fraco. Apenas que são tradições brasileiras e sistemas religiosos distintos. Quando alguns dirigentes misturam demais os sistemas religiosos, é comum que suas práticas ritualísticas se enfraqueçam e gerem confusão na cabeça dos filhos, que ficarão perdidos e sem saber, afinal de contas, a qual ritual pertencem. O fundamental é entender a importância da iniciação para o médium. Toda a sua vida espiritual e o seu destino serão fortalecidos a partir desse ritual. Muitos médiuns que estão à frente de uma linha de trabalho, como consultas, descarregos, sacudimentos e limpezas, sem o devido preparo, correm o risco de serem fortemente enfraquecidos na prática mediúnica em virtude da falta de proteção do Ori e de refinamento da conexão ancestral que somente a iniciação possibilita. Na Umbanda, a iniciação é comumente chamada de deitada de Oxalá, feitura de anjo da guarda, camarinha ou recolhimento iniciático. E no Candomblé, iniciação para orixá, iniciação de Aô ou fazer orixá. Existem outros nomes Brasil afora, sendo todos corretos, porque correspondem apenas às diferenças regionais comuns em um país com dimensões continentais como o Brasil. Outro aspecto importante é a compreensão do contexto histórico-cultural, que envolve a iniciação em um país que tem uma população majoritariamente afro-brasileira em situação de diáspora. Após termos sido sequestrados do continente africano, a única forma de nos reconectarmos com nossa família africana é por meio do ritual de iniciação. O ato de recolher-se no útero mítico ancestral devolve o sentido da vida de muitas pessoas para trazer a cura para o banzo. Aquele vazio existencial que acompanha os descendentes do sequestro africano. É uma saudade inconsciente de voltar para a Mãe África ou para as tribos indígenas. Durante o recolhimento, nossa verdadeira família espiritual africana ou indígena consegue se reconectar conosco, trazendo todos os nutrientes energéticos necessários para o auxílio ao cumprimento do nosso destino individual, assim como o coletivo. Este diretamente ligado aos propósitos do nosso grupo espiritual. 11.7. Amaci, comida para a cabeça. Tem a finalidade de descarregar e desintoxicar os corpos astrais, desbloquear os chakras, acordar o Ori, descansar o corpo, a mente e o espírito, chamar os ancestrais da pessoa, fortalecer o sistema emocional e o campo magnético, e retirar larvas astrais e adobar o espírito, realinhando o destino da pessoa. É sempre precedido de um ritual de limpeza, descarrego ou sacudimento. Trata-se de um primeiro ritual a ser realizado na pessoa tão logo ela começa a frequentar o terreiro, pretendendo fazer parte do corpo mediúnico ou não. Para aqueles que se tornarão filhos da casa, esse rito cumpre o papel fundamental de limpar e fortalecer a pessoa para as práticas espirituais, criando uma barreira que, durante um tempo, a protegerá das cargas negativas que circulam no ambiente terreno. Para aqueles que são apenas frequentadores ou estão de passagem pela casa, trará os mesmos benefícios. Esse primeiro ritual é fundamental para quem busca melhorar o quadro espiritual e para quem pretende se reconectar com a ancestralidade. No entanto, é importante diferenciá-lo da iniciação. Lamentavelmente, muitos terreiros chamam esses rituais de iniciação.
Outros sequer lavam a cabeça dos filhos antes de integrá-los ao corpo mediúnico. Contudo, conforme explicado anteriormente, cada casa tem seu rito próprio e não pode ser julgada por isso. Apenas é preciso verificar a necessidade individual de cada médium. Independentemente de qual seja o ritual de limpeza e purificação e de qual seja o nome dado a ele em diferentes nações e regiões do país, sua realização é de suma importância. A estrutura energética do médium iniciante deve ser preparada antes de qualquer prática mediúnica, assim como esse ritual protege o corpo mediúnico do desequilíbrio energético da pessoa novata que está começando a integrar o corpo astral da casa. Além disso, a limpeza e o fortalecimento produzem uma barreira de proteção durante as giras e correntes mediúnicas. O prazo recomendável de permanência no ritual de fortalecimento de cabeça é de no mínimo 24 a 72 horas, para que a cabeça e o corpo tenham tempo para conseguir descansar. Somente quando a cabeça e o corpo descansam, conseguimos concentração e conexão com os nossos ancestrais. Deitar uma cabeça por menos de 24 horas é, quase sempre, desperdício de tempo e de dinheiro. Mexer com energias e não respeitar o fator tempo é algo muito complexo. Tempo é orixá e precisa ser respeitado, como nos ensina a vovó Joana d'Angola. Se a pessoa quer melhorar a vida, mas insiste em dizer que não tem tempo para cuidar da espiritualidade, é melhor nem tocar nesta cabeça. Lidar com pessoas de temperamento imediatista é um sinal bem evidente de que terá problemas logo depois. São tipos de pessoas que, normalmente, vão querer resultados instantâneos e pouco ou nada valorizarão a energia mediúnica que doamos para lhes fortalecer. Evite desperdiçar a energia dessa forma. A minha singela experiência de mais de 2 décadas me ensinou isso. Quem não tem tempo para Deus e para a própria espiritualidade não tem prioridades bem definidas na vida. Deixe que a própria pessoa perceba como ela deve distribuir o tempo. Doe seu tempo para quem realmente valoriza e respeita o tempo e a força espiritual que você usa para ajudar uma pessoa que chega no terreiro. 11. Rituais de Umbanda. Casamento, batizado, funeral, iniciação, amaci e cuidados com a ori, coroa. As religiões afro-brasileiras têm seus próprios rituais para celebrações dos momentos especiais que marcam a integração social dos indivíduos junto ao grupo familiar. Basta pesquisar as tradições afro-ameríndias e compreender como elas são celebrativas nas etapas da vida como a gestação, o nascimento, a infância, a adolescência, a sexualidade, o amor, o casamento, a função ocupacional, profissão. E tudo mais que tem a ver com o destino de uma pessoa que renasce junto ao clã tribal, família biológica e espiritual. Ciente do conhecimento da cultura ritualística dos povos africanos e indígenas, torna-se essencial a realização destas celebrações dentro dos terreiros, não sendo necessário que o médium de Umbanda e Candomblé procure celebrar suas ritualísticas em outras religiões, realizando batizados, primeiras comunhões, casamentos e ritos fúnebres na igreja, como se estivesse procurando ser aceito. Esse comportamento precisa acabar. As pessoas de outras religiões não nos procuram para a celebração de seus ritos em nossos terreiros. Por que devemos procurar a religião dos outros para nos considerarmos abençoados? 11.1 Casamento. O casamento é um dos rituais mais bonitos na vida de um casal homoafetivo ou hétero. A celebração na Umbanda e no Candomblé o torna ainda mais lindo. É preciso apenas alguns cuidados por parte do sacerdote celebrante, para que não esteja abençoando uma união passageira sem conexão ancestral entre as duas almas que pretendem se unir em matrimônio. É fundamental, primeiro, reconhecer se há amor verdadeiro entre o casal para, então, celebrar a união. Cabe à autoridade religiosa entender que essa cerimônia visa a abençoar o amor e a união de dois espíritos que têm um propósito em comum no plano terreno.
Não se trata de celebrar um contrato entre duas pessoas, mas o afeto verdadeiro. Logo, o sacerdote ou a sacerdotisa não pode desperdiçar a energia fluídica, abençoando duas almas em desencontro. Em tempos atuais, é bastante comum que pessoas invertam a ordem natural dos fatos e primeiro se casem para depois se conhecerem. Não sabem diferenciar paixão, aventura, carência e amor. Precipitam o convívio entre dois espíritos que podem ter, inclusive, destinos opostos, o que pode acarretar que um assassine ou estrague por completo a vida do outro, já que insistem em uma união que não tem solidez sentimental, como muito bem nos explica a filósofa nigeriana Sobonfu Somé em seu clássico livro O Espírito da Intimidade, 2003. Leitura que deve ser obrigatória para todos e todas as sacerdotisas que desejam entender sobre a importância dos rituais para a filosofia africana. Ao se unirem, as duas almas terão um destino individual e outro em comum, que também estará interligado ao grupo espiritual, família, a qual pertencem. Logo, um casamento pode fortalecer um clã ou simplesmente destruir todo o núcleo familiar pela desestabilidade energética que a junção dos dois espíritos com destinos conflitantes pode causar. A celebração do amor traz proteção para a união do casal e para toda a família, principalmente aos filhos e filhas e à casa, a moradia, o lar. Um casal que realiza um ritual para celebrar seu amor está pedindo ao universo que os proteja e ancore a união. Essa bênção será fundamental no dia a dia do casal, sobretudo quando vierem as questões do cotidiano, quando o calor da paixão já arrefeceu e o desgaste é natural em qualquer convivência contínua. O casamento aproxima a família dos ancestrais, que irão, por meio do ritual, atuar como conselheiros dessas pessoas, fornecendo-lhes o adubo energético para o bom cumprimento do destino. O casamento pode ser celebrado pelo sacerdote ou pela sacerdotisa ou entidade e tem valor civil se o templo religioso for legalizado junto ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, RCPJ, o que é importante para efeitos de comprovação de bens. É recomendável que o casal veja na pessoa do sacerdote, da sacerdotisa e dos padrinhos e madrinhas uma conselheira para os momentos de crise na relação. A celebração de novas datas de união, como se fossem novos casamentos, fortalecerá ainda mais a estrutura energética do casal, pois reafirmará a felicidade que aquela união traz aos nubentes que pedem novas bênçãos ao Lodumare e a Tupã. 11.2. Trabalho de grávida. A finalidade deste tipo de trabalho é agradecer a vida que renascerá no clã familiar e retirar um possível medo do espírito renascer. Um medo que pode estar relacionado ao sentimento que alguns espíritos têm de não conseguirem cumprir o destino neste novo renascimento, levando a mãe a precipitações do parto, aborto. Nesse trabalho, pede-se que o espírito se anuncie e diga por qual nome deseja ser chamado. O nome deve ter ligação com o destino traçado para a nova vida. Além de fortalecer os laços da família, transmite acolhimento, amor, alegria, segurança e bênçãos para o nascituro. Prepara o corpo físico, emocional e espiritual da mãe para o parto, criando um campo de proteção sustentado pelas deusas mães, que acompanharão a mulher até o fim do puerpério, se ela assim desejar, para auxiliá-la espiritualmente na função de mãe. Este trabalho deve ser feito a partir do 4º ou 5º mês da gestação. 11.3. Apresentação do nascituro ao terreiro. O objetivo aqui é anunciar ao recém-nascido que ele está renascido em um novo corpo, que iniciará uma nova etapa da trajetória espiritual e que dispõe de uma família ancestral que está recebendo-o com amor e que aceita sua existência, permanecendo disponível para ajudá-lo a cumprir o destino no Aie. É a primeira bênção ao espírito, assim que ele nasce, e a primeira oferta de amor em abundância que é transmitida a ele,
pois a mãe e o pai expressam a gratidão por terem recebido aquele espírito como filho ou filha. 11.4 Batizado. No batizado, celebra-se a vida do nascituro. Sua finalidade é assentar o espírito no corpo, fechamento da moleira, maturação da glândula pineal, proteger o ori, coroa, da criança, definir o destino, ativar a conexão ancestral, instalar o DNA do amor e da célula da felicidade, e chamar o orixá do ori para tomar a frente da vida daquele espírito para ajudá-lo a cumprir seu destino. Existem gestações que ocorreram de forma indesejada, inclusive por meio de estupro, acarretando a geração de uma vida que já receberá em sua primeira estrutura energética, no momento da fecundação, a carga emocional da rejeição, da violência, da solidão e muitas vezes do sofrimento da mãe ou do pai em decorrência da gravidez. Nesses casos, o nascituro poderá vir ao mundo acumulando sentimentos de discórdia e de apatia, que, se não forem bem trabalhados terapeuticamente, podem se tornar base para a tristeza, angústia, medo e insegurança. O batizado e a apresentação da criança são fundamentais para romper uma possível carga negativa dessa ordem e instalar o sentimento de amor, aceitação e acolhimento no espírito. Essa proteção evita adoecimentos por enfraquecimento energético, olho grande, inveja, mal-olhado, quebranto, além de ter o poder de oferecer ajuda ancestral ao nascituro, a fim de que consiga cumprir seu propósito de vida em alinhamento com o grupo familiar que o recebe, para que, assim, possam juntos encontrar felicidade nesta nova vida. Pode ser celebrado pelo orixá, pelas entidades chefes ou pela autoridade ou ministra ou ministro religioso do templo. É recomendável a escolha de 2 madrinhas ou 2 padrinhos que podem ser do mesmo gênero. Os padrinhos e as madrinhas também podem ser entidades escolhidas pelos pais. Recomenda-se a presença de toda a família nesta cerimônia, para que o espírito fortaleça os laços de pertencimento e amor com o novo membro da família, que pode ser um ancestral desta mesma árvore genealógica familiar em condições de renascimento. Todos os ritos e valores se aplicam de forma exatamente igual para crianças escolhidas pelo amor, através da adoção, assim como para adultos que entendam a necessidade do batismo. 11.5 Ritos fúnebres. O ritual fúnebre visa a agradecer o tempo de existência que aquele espírito teve na Terra. Independentemente de quantos anos, meses, dias ou horas que esse espírito tenha vivido, mesmo que morra logo após o parto. O agradecimento é importante em respeito às leis da vida e da morte, que não ocorram sem autorização de Olodumare. Celebrar o retorno para o Orum por meio de um ritual propiciará ao espírito reencontrar seu idilé, sua família espiritual, que ficará feliz em recebê-lo novamente, caso este espírito tenha sido um bom cumpridor do destino enquanto vivo. Caso não tenha tido um bom caráter, o reencontro pode ser dificultado, pois o fio condutor das relações energéticas está enfraquecido, em virtude da falha de conduta do integrante da família enquanto esteve no Aie. O ritual possibilitará o religamento, fazendo a reintegração desse membro ao útero ancestral. Esse ritual também tem o poder de ajudar o espírito morto a se desprender de possíveis sentimentos de ódio, raiva, revolta, vingança e perseguição ocasionados por mortes prematuras como acidentes, tragédias urbanas e periféricas, guerras do tráfico versus polícia, violências patriarcais, domésticas e feminicídios, pandemias, crimes de ódio racial, racismo e xenofobia e guerras entre países. Esses sentimentos são neutralizados durante o ritual, evitando que o espírito fique preso ou vagando pela atmosfera terrena ou junto do núcleo familiar ou sentimental, causando desequilíbrio na estrutura energética de ambientes ou pessoas, o que vai gerar, posteriormente, graves transtornos para todo o grupo familiar.
Importante entender que cada ritualística varia de casa para casa e pode ser realizada de maneira mais simples, como é na Umbanda, ou mais elaborada, como é o caso do axexê, no candomblé. Ritual feito somente àqueles que têm mais de 21 anos de iniciação no candomblé e que têm as obrigações devidamente arriadas no chão. Independentemente do nome e da maneira como o rito será feito, o importante é não deixar de fazer, pois o espírito do morto será agraciado com essa ação. 11.6 Iniciação. O objetivo deste ritual é acordar o Ori, a Ori, para a sua atual existência, chamar a cabeça ao cumprimento do destino, conectar-se com seu orixá e idilé, fortalecer o espírito, purificar, proteger o corpo espiritual do iniciado, reconectando-o ao grupo étnico ancestral do qual foi desviado desde o tráfico negreiro e indígena. Durante a iniciação, recolhe-se o iniciado ao útero ancestral. Um quarto fechado conhecido por diferentes nomes: camarinha, quarto de Oxalá, roncó, rondeme ou axé, cuja única finalidade é funcionar como útero mítico ancestral. Por se tratar de um quarto específico para recolhimento de feitura, é proibido o acesso dos que não passaram por essa iniciação. Assim, ocorrerá uma ruptura com o mundo físico, restabelecendo-se a conexão ancestral do iniciado por um período que pode variar, no Brasil, de 7 a 21 dias. Algumas casas de Umbanda fazem iniciação, outras não, e nenhuma deixa de ser Umbanda por isso. Cabe ao médium entender qual é a sua real necessidade, cuidar do Ori ou não. Essa decisão, no entanto, não lhe dá o direito de questionar uma casa de Umbanda por não realizar tais ritos. Cada templo segue as próprias filosofias e ritualísticas, que devem ser respeitadas por todos os frequentadores e médiuns. Todas as casas de candomblé fazem iniciação com ritualísticas distintas, correspondentes às diferenças básicas de cada nação. Uma diferença básica que deve ser observada é que os templos de Umbanda usam apenas o edé vegetal, sangue verde, e as casas de candomblé o edé animal, sangue vermelho. A mistura desses elementos diferencia a tradição e faz com que os terreiros se distanciem, deixando de pertencer a uma ou outra religião. Segundo o dicionário Yorubá-Português de José Beniste, Bertrand Brasil, 2019, edé significa sangue. É primordial que os limites dos fundamentos sejam sempre respeitados. É um direito de cada sacerdote praticar em sua casa a tradição que lhe convém, por crer melhor. No entanto, precisa entender que Umbanda e Candomblé são religiões irmãs, mas que possuem tradições e ritualísticas diferentes. O entendimento aqui não transita pelo debate sobre o que está certo ou errado, ou o que é mais forte ou mais fraco. Apenas que são tradições brasileiras e sistemas religiosos distintos. Quando alguns dirigentes misturam demais os sistemas religiosos, é comum que suas práticas ritualísticas se enfraqueçam e gerem confusão na cabeça dos filhos, que ficarão perdidos e sem saber, afinal de contas, a qual ritual pertencem. O fundamental é entender a importância da iniciação para o médium. Toda a sua vida espiritual e o seu destino serão fortalecidos a partir desse ritual. Muitos médiuns que estão à frente de uma linha de trabalho, como consultas, descarregos, sacudimentos e limpezas, sem o devido preparo, correm o risco de serem fortemente enfraquecidos na prática mediúnica em virtude da falta de proteção do Ori e de refinamento da conexão ancestral que somente a iniciação possibilita. Na Umbanda, a iniciação é comumente chamada de deitada de Oxalá, feitura de anjo da guarda, camarinha ou recolhimento iniciático. E no Candomblé, iniciação para orixá, iniciação de Aô ou fazer orixá. Existem outros nomes Brasil afora, sendo todos corretos, porque correspondem apenas às diferenças regionais comuns em um país com dimensões continentais como o Brasil.
Outro aspecto importante é a compreensão do contexto histórico-cultural, que envolve a iniciação em um país que tem uma população majoritariamente afro-brasileira em situação de diáspora. Após termos sido sequestrados do continente africano, a única forma de nos reconectarmos com nossa família africana é por meio do ritual de iniciação. O ato de recolher-se no útero mítico ancestral devolve o sentido da vida de muitas pessoas para trazer a cura para o banzo. Aquele vazio existencial que acompanha os descendentes do sequestro africano. É uma saudade inconsciente de voltar para a Mãe África ou para as tribos indígenas. Durante o recolhimento, nossa verdadeira família espiritual africana ou indígena consegue se reconectar conosco, trazendo todos os nutrientes energéticos necessários para o auxílio ao cumprimento do nosso destino individual, assim como o coletivo. Este diretamente ligado aos propósitos do nosso grupo espiritual. 11.7. Amaci, comida para a cabeça. Tem a finalidade de descarregar e desintoxicar os corpos astrais, desbloquear os chakras, acordar o ori, descansar o corpo, a mente e o espírito, chamar os ancestrais da pessoa, fortalecer o sistema emocional e o campo magnético, e retirar larvas astrais e adobar o espírito, realinhando o destino da pessoa. É sempre precedido de um ritual de limpeza, descarrego ou sacudimento. Trata-se de um primeiro ritual a ser realizado na pessoa tão logo ela começa a frequentar o terreiro, pretendendo fazer parte do corpo mediúnico ou não. Para aqueles que se tornarão filhos da casa, esse rito cumpre o papel fundamental de limpar e fortalecer a pessoa para as práticas espirituais, criando uma barreira que, durante um tempo, a protegerá das cargas negativas que circulam no ambiente terreno. Para aqueles que são apenas frequentadores ou estão de passagem pela casa, trará os mesmos benefícios. Esse primeiro ritual é fundamental para quem busca melhorar o quadro espiritual e para quem pretende se reconectar com a ancestralidade. No entanto, é importante diferenciá-lo da iniciação. Lamentavelmente, muitos terreiros chamam esses rituais de iniciação. Outros sequer lavam a cabeça dos filhos antes de integrá-los ao corpo mediúnico. Contudo, conforme explicado anteriormente, cada casa tem seu rito próprio e não pode ser julgada por isso. Apenas é preciso verificar a necessidade individual de cada médium. Independentemente de qual seja o ritual de limpeza e purificação e de qual seja o nome dado a ele em diferentes nações e regiões do país, sua realização é de suma importância. A estrutura energética do médium iniciante deve ser preparada antes de qualquer prática mediúnica, assim como esse ritual protege o corpo mediúnico do desequilíbrio energético da pessoa novata que está começando a integrar o corpo astral da casa. Além disso, a limpeza e o fortalecimento produzem uma barreira de proteção durante as giras e correntes mediúnicas. O prazo recomendável de permanência no ritual de fortalecimento de cabeça é de no mínimo 24 a 72 horas, para que a cabeça e o corpo tenham tempo para conseguir descansar. Somente quando a cabeça e o corpo descansam, conseguimos concentração e conexão com os nossos ancestrais. Deitar uma cabeça por menos de 24 horas é, quase sempre, desperdício de tempo e de dinheiro. Mexer com energias e não respeitar o fator tempo é algo muito complexo. Tempo é orixá e precisa ser respeitado, como nos ensina a vovó Joana da Angola. Se a pessoa quer melhorar a vida, mas insiste em dizer que não tem tempo para cuidar da espiritualidade, é melhor nem tocar nesta cabeça. Lidar com pessoas de temperamento imediatista é um sinal bem evidente de que terá problemas logo depois. São tipos de pessoas que, normalmente, vão querer resultados instantâneos e pouco ou nada valorizarão a energia mediúnica que doamos para lhes fortalecer. Evite desperdiçar a energia dessa forma. A minha singela experiência de mais de 2 décadas me ensinou isso. Quem não tem tempo para Deus e para a própria espiritualidade não tem prioridades bem definidas na vida.
Deixe que a própria pessoa perceba como ela deve distribuir o tempo. Doe seu tempo para quem realmente valoriza e respeita o tempo e a força espiritual que você usa para ajudar uma pessoa que chega no terreiro. 12. Ações sociais nas comunidades de terreiro. Atuação como quilombos urbanos e seu papel social no combate à fome e à miséria no Brasil. Como bem explicado no capítulo sobre legalização, os terreiros cumprem um papel importantíssimo na promoção dos direitos humanos, com ênfase no combate à fome, por estarem localizados, muitas vezes, próximos aos bolsões de miséria da cidade. Exercem um papel que podemos chamar de quilombos urbanos, por atuarem na luta contra o racismo, uma vez que promovem a religiosidade afro-indígena e oferecem segurança alimentar à população mais pobre do seu entorno, sendo a maioria descendente de indígenas e afro-brasileiros. A Umbanda é uma religião brasileira. Logo, ela possui suas raízes étnica, cultural e mitológica dentro das cosmogonias africana e indígena. Os processos históricos e sociais pelos quais passaram esses povos durante a escravização e após o 13 de maio de 1888, com a ausência total de políticas sociais que possibilitassem reverter os danos de quase 400 anos de trabalho escravo, levaram esses povos à situação de extrema miséria, fome, desemprego, baixa escolaridade, dificuldades de moradia, entre outras carências. O Estado pouco ou quase nada fez para combater essas vulnerabilidades sociais, fazendo com que esses grupos necessitem de ações sociais realizadas por instituições religiosas, ONGs e grupos filantrópicos. Nesse sentido, as comunidades de terreiro cumprem seu papel de exercer solidariedade por meio da prática da caridade social para o próprio povo. Por essa razão, muitos terreiros espalhados por todo o Brasil fazem ações sociais que beneficiam a população do entorno. Para o bom desenvolvimento dessas ações sociais e do combate ao racismo religioso, a legalização é um instrumento importantíssimo de promoção da cidadania e da liberdade religiosa. Os templos com CNPJ e estatuto adequado à Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, podem solicitar cadastro no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, no Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS, no Conselho de Assistência Social, no Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente, no Conselho de Defesa do Idoso, no Conselho de Defesa do Negro, no Conselho de Defesa da Mulher. Naturalmente, nos municípios e estados que possuem esses órgãos implementados. A vinculação a esses órgãos possibilita que a comunidade de terreiro acompanhe, participe e promova ações e políticas públicas em defesa e para a garantia dos direitos dos grupos vulnerabilizados, além de defender a liberdade religiosa. De acordo com os capítulos anteriores, não faz sentido cultuar o orixá, declarar fé na força e na proteção que eles nos transmitem e ser racista e indiferente à situação atual dos povos vivos, descendentes desses orixás. A pobreza tem cor neste país e ela é preta e indígena. Com base nessa compreensão sociológica, o mínimo esperado pelos terreiros é dedicar um pouco mais de atenção aos casos gravíssimos de racismo sofridos pelos povos preto e indígena no país, o que inclui sua condição socioeconômica para além da espiritual. A situação dos povos indígenas é alarmante e vergonhosa, por se tratar de povos originários, que habitam o território brasileiro há mais de 12 mil anos, e desde a invasão dos ladrões de terra portugueses, lutam para serem reconhecidos como proprietários dele. O desrespeito da elite política brasileira a esses povos fez com que perdessem a capacidade tradicional de sobrevivência. Ao perderem as terras para os garimpeiros, agropecuaristas e governantes, não tiveram mais como se alimentar por meio do plantio na terra. Muitos perderam a moradia. Outros tantos migraram para a cidade em busca de emprego. E para não sofrerem tanta humilhação e preconceito, passaram a negar a identidade indígena, como bem explicado no livro Índios na Cidade, do Capital, de William Berg, 2018.
Muitos indígenas foram levados ao alcoolismo e ao consumo de drogas em decorrência do desânimo ocasionado pela falta de oportunidades e de condições de sobrevivência dignas. Muitas mulheres e meninas indígenas, ainda hoje, sofrem com o estupro dos invasores em suas terras, sem contar a proliferação de doenças a que são expostas todas as vezes que entram em contato com o branco em razão da composição genética diferente. Os povos das florestas são detentores de um sistema imunológico preparado para um ambiente natural, que é totalmente diferente da capacidade imunitária relacionada ao ambiente urbano. É importante que as lideranças afro-indígenas religiosas saibam que muitos líderes indígenas não se reconhecem nos cultos a caboclos que fazemos aos chamados caboclos nos terreiros. Simplesmente não veem conexão entre os espíritos que se manifestam na linha de caboclos e os povos indígenas que se mantêm vivos na atualidade. Primeiro, desconhecem alguns elementos magísticos e ritualísticos que são utilizados no culto, como o uso de cocares feitos de penas artificiais, que ofendem brutalmente a cultura indígena. Também estranham ao perceber que cultuamos caboclos, mas não estreitamos relações, contatos e vínculos com os indígenas vivos, que são os descendentes deles, além de habitarem o mesmo país que os umbandistas e candomblecistas. O que seria diferente no caso de entidades que possuem ascendência étnica em outros países. Além disso, eles não se reconhecem sob a nomenclatura índio, alcunhada pelo branco sem o consentimento deles. Preferem ser chamados de indígenas, pois consideram esta designação mais integrativa. A aproximação com povos indígenas, assim como com ciganos, pescadores, boiadeiros, cangaceiros, campineiros, juremeiros e da floresta, todos os que se manifestam na linha de Umbanda, pode potencializar a conexão do médium com as entidades, pois trará um pouco mais dos hábitos e da linguagem deles para quando transmitirem mensagens e ensinamentos, deixando o médium menos inseguro. É urgente que o povo de terreiro se comprometa a estabelecer relações mais próximas com os ancestrais vivos, realizando visitas e vivências com o corpo mediúnico nas aldeias, trazendo indígenas para a realização de ritos dentro do terreiro, acolhendo indígenas na cidade e, principalmente, comprometendo-se com o apoio financeiro e ou assistencial aos povos que sofrem danos causados pela fome e pela violência. Não menos diferente, em termos de violação de direitos, é a situação do povo afrodescendente no Brasil e no mundo. Durante os quase 400 anos de sequestro de homens, mulheres e crianças na África, quase 5 milhões de africanos foram traficados do continente-mãe para serem vendidos e submetidos à condição desumana de escravizados no Brasil, além de diferentes países que aderiram à política de enriquecimento por intermédio do sistema escravocrata. Ao longo de mais de 3 séculos, navios portugueses ou brasileiros embarcaram escravos em quase 90 portos africanos, fazendo mais de 11,4 mil viagens negreiras. Dessas, 9,2 mil tiveram como destino o Brasil. Os dados são do The Transatlantic Slave Trade Database, um esforço internacional de catalogação de dados sobre o tráfico de escravos. Além disso, independentemente de quem foram os culpados pela escravidão, não há dúvidas de que os 4,9 milhões de africanos trazidos como escravos para o Brasil são as vítimas. Nenhum outro lugar do mundo recebeu tantos escravos. Rossi, 2018. Um povo que permaneceu escravizado durante 4 séculos não teve acesso a direito a estudo, moradia, saúde, construção de patrimônio para gerar herança aos seus descendentes, acumulação de riquezas e acesso aos espaços de poder político e governamental do país. Todas essas violações de direitos levaram, fatalmente, esse grupo social à extrema situação de miséria, genocídio e epistemicídio que geraram os seguintes fenômenos sociais: analfabetismo,
baixa escolaridade, reduzido acesso às universidades, maior incidência como vítimas de feminicídio, estupro, violência doméstica, pedofilia, homofobia e transfobia. Maior incidência como população de rua, criminalização urbana, moradias em aglomerados urbanos, favelas, maior contingente de população carcerária, menor número de empregos formais, reduzido número de parlamentares eleitos, baixa representação midiática como artistas e jornalistas, menos cargos de chefia, maior número de desempregados e ser o grupo social mais assassinado no país. É indispensável e ético que lideranças de terreiros estejam atentas a esses dados estatísticos e percebam que, quando falamos de pessoas negras, estamos falando de descendentes dos orixás e pretas velhas que cultuamos nos terreiros, e de nós mesmos que somos cultuadores de cosmogonia e filosofia do povo preto africano. Ser indiferente à condição do povo preto é pactuar com uma prática racista que vigora na cultura brasileira, demonstrando profundo desconhecimento da própria história, além de envergonhar os ancestrais que muitos se entristecem e se decepcionam com o esquecimento de sua origem étnico-ancestral. Todo terreiro de Umbanda e de Candomblé deve ter o compromisso de alinhar ações antirracistas, que promovam a dignidade das pessoas negras com a prática religiosa. É fundamental estudar e conhecer a verdadeira história da África e do Brasil, não a contada nos livros escolares baseados na educação eurocristã, que criou o sistema educacional brasileiro, mas colocando em prática a Lei 10.639/03 e a Lei nº 11.645/08, que tornam obrigatório o ensino da história com a participação e a presença dos povos negros e indígenas na formação econômica, cultural, gastronômica e étnica brasileira. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e dá outras providências. Brasil 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Brasil 2008. É essencial que os dirigentes e o corpo mediúnico estudem cada vez mais os povos, a filosofia e a religiosidade africana, bem como visitem espaços que foram usados como senzalas no período escravocrata, quilombos que abrigam famílias negras até os dias atuais, e façam um esforço ainda maior para visitar o continente africano, especialmente Nigéria, Benin, Togo e Angola, de onde deriva a mitologia dos orixás. Assim como o povo judeu visita Jerusalém, muçulmanos Meca, católicos Roma, budistas o Himalaia e hindus o Tibete, pelo menos uma vez na vida, nós, seguidores de orixá, devemos adotar o compromisso de pisar na África. Precisamos sentir a energia da terra onde nasceram os orixás e sermos abençoados por ela. Essa reconexão faz um bem maior do que podemos imaginar. Nossos ancestrais ficarão felizes com essa viagem de volta à Terra-mãe depois do sequestro que sofremos na escravização. É uma espécie de retorno ao útero ancestral. Ser de terreiro e ser racista é gerar um contra-axé para o próprio Ori. Precisamos combater o genocídio contra a população negra porque pertencemos ao mesmo povo, o povo afro-indígena brasileiro. Precisamos nos posicionar publicamente contra toda forma de racismo, desde o religioso até o humano. Essa é a primeira ação social que todo terreiro deve praticar. É importante se perguntar: será que meu orixá me aceita sendo racista? Será que a preta velha sabe que você é racista? Será que a pombogira sabe que você é machista?
Será que Exu sabe que você é homofóbico? Será que as aiabás sabem que você desqualifica, desrespeita e humilha uma mulher dentro de casa? Outro ponto importante é se posicionar na defesa da mulher, da criança, do adolescente, do idoso e das pessoas LGBTQIAP+. Não podemos cultuar nossas aiabás, pretas velhas, caboclas, erês e sermos indiferentes às dores dos seus descendentes. É preciso entender que é papel da liderança religiosa se posicionar politicamente e publicamente contra todas as formas de preconceito, discriminação e violação social. Ser uma autoridade religiosa e não ter compreensão do que significa a realidade social do país e do planeta em que se habita é mostrar total despreparo para lidar com o cargo que lhe foi predestinado. Todos os líderes religiosos têm opinião pública sobre assuntos polêmicos ou não. Não seria diferente conosco. Em que pese o fato de outras tradições religiosas serem mais organizadas administrativa, jurídica, econômica e politicamente, inclusive com órgãos de representação de respectivos segmentos, o que lhes possibilita ter uma representação regional, nacional e até mundial para falar em sua defesa. Nós, religiosos afro-indígenas brasileiros, também precisamos pensar sobre isso e dar início a uma formação pessoal e coletiva que nos possibilite obter um sólido posicionamento público e interno em relação a vários pontos das questões sociais que atravessam o cotidiano de nossas vidas. É preciso observar que não podemos pactuar com a hipocrisia. Assumir um posicionamento público, mas não fazer o debate interno sobre os assuntos tabus, como racismo, machismo, homofobia e pedofilia dentro do terreiro, não é cabível. É importante se perguntar o que o orixá acha da sua indiferença no que tange às lutas das pessoas e dos povos oprimidos que lutam por justiça social. O futuro que assegurará a nossa tão sonhada liberdade religiosa depende da forma como nos posicionamos hoje, corrigindo os erros nocivos que cometemos em detrimento do preconceito e da perseguição que sofríamos em um primeiro momento, e, em um segundo momento, pela falha de não termos nos organizado para ocupar um lugar de respeito e credibilidade dentro da sociedade brasileira. Nunca é tarde para realizarmos a redução de danos. Basta coragem, estudo, preparo, conhecimento e alicerce para mudar. Este livro é um convite para o início dessa mudança e espero que ele tenha servido como estímulo para você e toda a sua comunidade religiosa. Meu saravá fraterno, Mãe Flávia Pinto.